tarde, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva na tarde de estudo de hoje. Boa tarde, Marcelo e Luz, Cavaleiro do Zodíaco, Miriam, Afonso, Observador 148. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Eu chamo a nossa irmã Marcelo e Luz para fazer a abertura dos estudos dessa tarde. Muita luz e paz. Por gentileza, irmã, suspende a mãozinha. Boa tarde, queridos amados irmãos. Som ok? Ok. O som está ok aí para vocês? Som bom, minha irmã. Boa tarde a todos, irmão X, Cavaleiro do Zodíaco, Alfonso, Observador, Braz e Mar. Miriam, bem-vinda, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e não nos deixeis entrar em tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora, hoje e sempre. Que assim seja, que Deus ampare todos nós, que o nosso irmão, amigo e mestre Jesus Cristo esteja conosco, que a espiritualidade de luz se encarregue de continuar iluminando sempre essa sala querida. Irmão X, passando para você. Muito obrigado e que assim seja, minha irmã. Seja bem-vindo, Brás, Miriam, bom retorno, e Márcia 57, a sala Espiritismo Luz do Caminho. Meus irmãos, como sempre, eu solicito que coloque na área de texto um número de 1 a 288, por favor, onde vamos ler Minutos de Sabedoria de Carlos César Pastorino. 270, Marcelo Luz, muito obrigado. E 270, Marcelo Luz, nos diz textualmente o que se segue. Mantenha aceso o seu ideal de felicidade. Trabalhe visando ao bem próprio e ao bem da humanidade, mas não tenha apenas a preocupação de acumular riquezas, que os vermes destroem e a ferrugem consome. Acumule riquezas duradouras, mas constituída dos benefícios que presta a seus irmãos. Porque amanhã você receberá de todos a alegria da vitória, auxiliada por você. A alegria do bem que realiza é o maior tesouro que poderá obter. Então tá aí, né, meus irmãos? Tá aí. Quanto mais nós nos distanciarmos da matéria propriamente dita, do tesouro, do vil metal, daquilo que efetivamente liga o espírito à matéria, nós evoluímos. Nós distanciamos mais da matéria. Mas para aí, irmão X. Com isso você está dizendo que não devemos ou devemos nos extirpar, nos excluir por completo da matéria? Não. Nós ainda estamos em um mundo material, extremamente material. E esse mundo, você precisa, eu preciso dessa roupa, eu preciso desse computador, desse notebook para fazer essa interface entre eu e os irmãos que estão aqui. Nós precisamos do remédio, nós precisamos da alimentação, mas isso tudo, à medida que vamos evoluindo, nós vamos distanciando. Nós vamos distanciando. Muito obrigado, Marcelo Luz, muito obrigado por você ter colocado 270. Minha amiga Miriam saiu, né? Eu depois vou até falar, nós passamos a programação e ela vai fazer um dos estudos para nós. Ela tem sempre esse costume de fazer uns estudos. Eu passo a programação do mês todinho. E algum de vocês que não estiver recebendo a programação, coloque em meu PVT, que posteriormente eu olho, ou se não o da Marcela, ela me passa. E aí vocês recebem. Braz, eu continuo falando. Você é uma pessoa que eu gosto muito quando você está na sala, porque você questiona, você argui, você pergunta,
E isso é extraordinário. Dá-se a oportunidade de a gente que está coordenando os estudos, não é devagar, mas trabalhar em cima daquilo que foi questionado. Então, como está aí no texto, nós vamos estudar na área do banho, né, relativamente ao Livro dos Espíritos, combate, talismã e pacto. Isso a partir do questionamento 541 do Livro dos Espíritos. E aqui não cansamos de dizer que estudamos de forma sequencial e sistematizada as 7 obras de Kardec. As 5 ditas básicas, acrescida do que é o Espiritismo, e a última, que é Obras Póstumas. Essa foi escrita 21 anos após a sua morte física, entretanto, por amigos de Kardec, mas com a anotação do mesmo, ou seja, ele como um pedagogo, muito inteligente, muito cioso, muito criterioso, anotava. Antes de escrever na Revista Espírita ou qualquer uma das obras, antes da codificação, havia as anotações, e só depois de um exame acurado, de um exame detido, levado à luz da razão e do entendimento, é que ele levava a lume. Então, a primeira questão, ele questiona a espiritualidade, os nossos imortais, se os espíritos influenciam os generais, influenciam as pessoas que estavam combatendo, que estão combatendo em uma guerra. Seja bem-vinda, fraterna, paz e luz. A espiritualidade, de uma maneira peremptória, de uma maneira forte, foram firmes em afirmar mais, muito mais do que imagina, porque eles direcionam. O espírito, ele, através da sua influência, ele direciona o soldado, o comandante, o general, para as ações conforme os dois espíritos estejam naquele dia a pazão, na mesma sintonia. Deixa eu ver a área de texto, muito bem. Estando numa guerra, a justiça, vamos dizer, a coerência e a justiça de um lado, os espíritos que estão, de uma certa forma, intuindo, inspirando e direcionando os combatentes, mesmo fora da razão, como fica isso? Kardec fez este questionamento. E pela mesma forma, a espiritualidade maior diz que os espíritos, especialmente aqueles espíritos que estão num padrão vibratório inferior, eles não estão querendo saber de justiça, de razão, de racionalidade. Eles querem a guerra pela guerra, querem lutar, querem combater. Então, pouco importa a racionalidade, a razão ou a justiça. Então, na verdade, eles estão ali para a balbúrdia, para a guerra. Kardec pergunta: podem os espíritos influenciar o general na concepção de um plano, num ataque? Perfeitamente, foi a resposta, perfeitamente. E várias das nossas ações, né, a 459, por exemplo, diz que eles influenciam, nos dirigem mais do que nós imaginamos ou supomos. Ontem a fraterna fala que nós estamos com um defeito aqui no Pautalk, né? A Rô ontem conseguiu sair desse defeito, mudando a sala. Você tem? Mas nós estamos tendo algum defeito aqui agora, o Marcelo? Agora está normal, muito bem. Então, na verdade, há essa influência. Uma influência muitas vezes visível, e conforme for a mediunidade do soldado, do general, daquele oficial, ele percebe claramente que está sendo influenciado. E essa influência, como vamos ver no decorrer do nosso estudo, é para o bem e para o mal. E como foi dito ou estudado na questão anterior, que os espíritos de uma certa evolução, eles não estão preocupando com a razão, com a racionalidade,
da guerra. Eles querem lutar, eles querem brigar, eles querem usurpar ou usar daquela inconsequência, vamos dizer assim. Pode algumas vezes o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, né? Você sair do corpo, ver, ter uma premonição. Pela mesma forma, a espiritualidade responde. Isso ocorre de a miúde, isso sempre ocorre. E nós mesmos, né, meus irmãos? Quantas e quantas vezes você está dirigindo um carro e é intuído por não passar por aquela rua, por não ir por aquela estrada, choveu, vai passar numa determinada ponte, você ia fazer um voo, deixa de fazer aquele voo, por quê? Com certeza houve uma intuição, houve uma inspiração de um espírito amigo, um espírito benfazejo, o próprio espírito protetor, né? Que nós, por cultura católica, denominamos de anjo protetor ou anjo da guarda. O pensamento se materializa em talismã e pacto. A força, pergunta Marcelo, a força do pensamento age no talismã, né? Vamos, agora mesmo nós vamos entrar nessa parte. Nessa parte, Marcelo, nós vamos terminar aqui agora o combate. Aí Kardec coloca mais. No túmulo dos combates, que se passa com os espíritos que sucumbem, em outras palavras, eu, na condição de soldado, na condição de um oficial, sucumbi-me, morri, fui exterminado pelo meu adversário. O que ocorre? Eu fui enterrado, eu estou lá no túmulo, entre aspas, o meu espírito, qual que é esse comportamento? A espiritualidade diz que quase sempre, ou a maioria das vezes, o espírito não passa por essa perturbação e tem consciência que morreu e vê que estava empreendendo uma ação que não levaria a nada, que é a guerra, né? E pouco importa, estando os despojos que serviu de templo aquele espírito. Mas a maioria das vezes, ou grande parte delas, o espírito ainda fica vinculado ao corpo, querendo animá-lo, querendo voltar. Ó irmão X, pega o fuzil, ó irmão X, faça aquilo, ó irmão X, seus irmãos estão lá no fronte, estão sofrendo, vai lá. Quer dizer, fica querendo o quê? Me animar, me reanimar, me levantar para que eu pegue as armas e vou à ação junto aos meus companheiros. Vou à ação junto aos meus companheiros. Kardec coloca aqui, ele pergunta na questão 547, que relativamente também à morte, né? Após a morte, os espíritos, como vivo, que guerreava, continua a considerar inimigos. Ou seja, eu combatia como adversário de um determinado país, nós combatíamos adversários e faleci, houve um desfalecimento, eu desencarnei. Aliás, morri, porque o desencarno nesses casos ocorre até um pouco mais adiante e vamos falar o porquê. Aí o espírito fica inimigo? A espiritualidade responde que muitas vezes, ou quase sempre após o desencarne, ele inteira da insensatez a qual estava sendo imbuída e adentra aos novos princípios de racionalidade, ou seja, esquece aquele ato malfazejo. Mas de outras vezes, você continua a inimizade, você continua o inimigo, o adversário, não só, muitas vezes na reencarnação seguinte, como várias outras. Porque os inimigos, eles não ocorrem só de uma encarnação ou reencarnação, pode muitas vezes acompanhar dezenas de reencarnações. O melhor é não combater, diz a nossa irmã, né? No combater, não ferir, efetivamente. Esse seria. Mas, e tem um questionamento lá na frente que o próprio Kardec, relativamente isso mesmo, Marcelo Luz, questiona, haverá algum tempo em que
a guerra ou as guerras acabarão, né? Ou seja, não precisa mais combater? Sim, vai haver esse tempo, e tempo esse quando a própria Terra tiver já, vamos dizer assim, em mundos felizes. Regeneração é quando o bem e o mal se equivalem. Mundo de prova e expiação, ainda há mais mal do que bem. Mundos felizes, há uma supremacia do bem. Quer dizer que existe mal no mundo felizes? Existe espíritos propensos ao mal. E mundos ditosos, como o mundo esses, na última escala codificada por Kardec, de uma certa forma passada para a nossa compreensão, uma vez que a evolução continua após os mundos ditosos, mas a evolução relativa vai até os mundos ditosos. Lá sim é só espíritos felizes. A encarnação, a carne, a matéria, mas é tão diáfana, é tão eterna, é tão etérea, que o perispírito, ele confunde com o espírito, porque o perispírito é matéria. O espírito nós não sabemos de onde veio. O perispírito vem do fluido universal, do fluido cósmico. Márcia, bom retorno. Então, relativamente às guerras futuras, elas tendem a acabar. O espírito, quando desencarna, ele continua a ouvir o rumor das baterias, das batalhas, as dores atrozes dos seus amigos e dos próprios inimigos, perfeitamente. Isso ocorre perfeitamente. A última questão do pacto diz, Kardec questiona a espiritualidade, o espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar a alma do corpo. Como é que esse fenômeno lhe apresenta a observação? Ele, como está vinculado ali, em nada, isso vai alterar. Ele vê o espírito saindo do corpo como uma coisa natural, um processo natural. Mas em outro instante, ou em outro modo, segundo a sua própria evolutividade, a sua própria evolução, ele tenta, de uma certa forma, segurar freneticamente aquele corpo e falar para o espírito, olha, não faça isso, vá à frente, vá à guerra, vá à luta. Isso ocorre. Então, não existe uma linha estanque, é assim ou deixa de ser. Isso tudo, meus irmãos, depende da evolução do espírito. Relativamente agora sobre pactos, né, o Marcelo? Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Ora, então eu posso fazer um pacto com os maus espíritos para, de uma certa forma, prejudicar Marcelo Luz, prejudicar Márcia? Então, relativamente ao pacto, eu associar-me com um demônio, com Satanás, com um espírito, posso para fazer mal a Marcelo Luz? Não. Isso Deus ou a divina providência não permite. Entretanto, se eu evocar espíritos impuros, espíritos que estejam na mesma sintonia com o propósito de malevolência, a praticar coisas erradas, distantes das virtudes, eu naturalmente tenho uma legião, tenho uma pleiade de espíritos que me assessoram. Ora, então eu quero praticar determinado ato maledicente, determinado ato ruim para com, vamos dizer, Márcia, com a Márcia 57. Pois bem, eu posso fazer isso se ela estiver no mesmo padrão vibratório, no mesmo nível, na mesma sintonia que o irmão X, na mesma minha sintonia, aí com certeza esse mal, de uma certa forma, lhe afetará. E isso como funciona?
funciona relativamente ao pensamento. Somos sabedores que a comunicação dos espíritos são pelo pensamento. E no momento que eu penso, eu altero fluidicamente o meio por onde esse pensamento perpassa. Se ele vai de um ponto A para um ponto B, se ele vai de um ponto A para um ponto B, altera fluidicamente esse meio por onde o pensamento transita. Ora, e se é um pensamento bom, se é um pensamento advindo de prece, se é um pensamento advindo com proposituras das melhores, por consequência você vai atrair também melhores espíritos para aquele meio. E atraindo melhores espíritos, você dissipa os ruins, aqueles espíritos que estão na tendência e com o objetivo de fazer aquela maledicência, aquele mal. Então você só extermina o mal praticando o bem. O fato de você não fazer o bem não significa que você deixou de fazer o mal. Você, tendo a oportunidade de fazer o bem e não fazê-lo, o mal praticou. É assim que nos coloca a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo. Área de texto. Mas se as pessoas se envolver numa vibração de orar e vigiar, ela entra numa camada de proteção, não é? A nossa irmã pergunta. Perfeitamente. Por isso que oração é válida. Gente, o nosso pensamento, ele funciona como uma arma química, funciona como um raio laser. Nós muitas vezes temos essa consciência, mas não temos a sabedoria ou não acreditamos. É a mesma coisa de nós temos consciência, aliás, acreditamos na reencarnação, mas não temos a consciência. Quer ver por que não temos a consciência? Se a gente está doente, dá uma dorzinha de dente, a gente tem medo de morrer. Se nós, de uma certa forma, acreditar, a gente acredita, mas se a gente tivesse consciência de uma vida eterna, que aqui nós estamos temporariamente animando esse corpo, isso aqui é passageiro. Então a gente acredita na reencarnação e não tem essa respectiva consciência. Se a gente acreditar no pensamento, e foi a sua mensagem, né, Marcelo? Se nós acreditarmos no pensamento, e o pensamento faz horrores, vamos dizer, de bondade. Tu serás aquilo que pensas, já disse um sábio oriental, e o pensamento remove montanhas. O pensamento modifica atos, modifica ações. Para a fraterna, então, não tinha melhorado. É questão do pau talk, né, meus irmãos? Continua picotando ainda, ô Marcelo e Luz? Não, né? Muito bem. 550. Qual o sentido das lendas fantásticas que figuram indivíduos que tenham vendido a sua alma para o diabo, para Satanás, para com essa própria venda fazer males ou mal a outrem? Isso tudo é fábula. Fábula, responde os espíritos. Fábula, todas as fábulas encerram o ensinamento no sentido moral. Toda fábula, ela encerra. O vosso erro consiste, no caso de nós espírito encarnado, é pegar essas fábulas e torná-las verdadeiras. Torná-las verdadeiras. Poder oculto, talismã e feitiçaria. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, praticar o mal ao outrem? Em outras palavras, eu quero fazer o mal a determinada pessoa. Eu, amparado, como dissemos, evoco aquele mau espírito, e há espíritos de toda ordem, de toda natureza, para me secundar no bem e no mal. Se eu evoco, faço aqueles despachos, faço tudo que efetivamente esse espírito me orienta. Pode fazer mal? Deus não permite, a divina providência não permite. Entretanto, é bom que se ressalte que se a outra pessoa estiver no mesmo diapasão, pode sim haver um mal. Pode sim haver um mal. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias
que favorecem a ação de espíritos inferiores. E nós temos várias doutrinas que acreditam na reencarnação, doutrinas que praticam a mediunidade e se dizem espíritas, que trabalham nessa linha de maledicência, de feitiçaria, de bruxaria, de fazer mal às outras pessoas. Mas isso vem fortificar. Você ter relacionamento com espíritos dessa natureza vem fortificar, não tenha dúvida, essas doutrinas ditas de baixo calão. Essas doutrinas de baixo calão. Em sendo assim, ainda tem mais uma questão aqui. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Ora, isso tranquilamente, e a espiritualidade respondeu que tranquilamente pode ocorrer. E Jesus fazia isso com uma maestria extraordinária. E quantas pessoas, quantas mães, quantos pais têm esse poder mediúnico? Um filho está com a dor de cabeça, você vai ao centro, toma um passe, o passe é transferência fluídica. Nós, médiums, e todos têm por si só uma característica, um viés de mediunidade. A mediunidade de cura é aquela em que você transmite o seu fluido vital à pessoa necessitada. É aquela que você transmite o seu fluido vital associado com o fluido espiritual. Você cura a pessoa, que chama passe medianímico. A transferência de fluido vital, fluido meu, e transferência do fluido espiritual. Muitas vezes na câmara de passe, você recebe, você está aberto e querendo receber, você recebe o magnetismo, o passe magnético. Esse magnetismo, que é o fluido vital, pode vir do próprio médium, pode vir tão somente da parte espiritual, ou pode perfeitamente associar e vir de ambos, do espírito desencarnado e do médium. É o que denominamos medianímico, o passe medianímico. É o que a maioria ocorre. E há a condição de cura. Então, há sim médiuns curadores. E agradecemos de coração. E mais uma vez eu vos digo, eu amo a todos. Pergunto finalmente, algum questionamento, alguma solicitação, alguma colocação a fazer dentro do tema que foi objeto de estudo? Há pessoas que fazem pactos com o demônio, né? Sim. E demônio, dentro da doutrina espírita, nós não temos essa convenção demoníaca de demônio, mas é um espírito que está num estágio que vai chegar onde nós estamos e, oxalá, passar esse estágio. Ou seja, vai ser um Chico, vai ser um Gandhi, vai ser um Jesus um dia, como nós também o seremos. Então, aquele irmãozinho dito Satanás, aquele irmãozinho dito demônio, ele está temporariamente naquela situação. Mas ele vai chegar, como lá nós já estivemos. Como lá nós já estivemos. E nós ainda, todos, sem exceção, vai estar, ou ainda, morar, reencarnar, encarnar no mundo dadivoso. Mundo dadivosos são locais onde os espíritos são os assessores de Deus, trabalham na cocriação com o Criador. Mas a pergunta, e é só prejudicada em entrar em sintonia, né? A pessoa é prejudicada se estiver na sintonia. Porque você é obsidiada, minha irmã, porque você está com a janela aberta, você está com as portas abertas. Então, você já está frágil. Tem o espírito que tem essa tendência maledicente, vai lhe fragilizar mais. Por exemplo, eu dou sempre um exemplo nessas prédicas que a gente faz. Você vai soprando um balão, vai soprando, o balão vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Uma hora o balão vai explodir. Em que local o balão não explode? Naquele local que está mais fraco. Então, se eu já estou fragilizado organicamente, ou muitas vezes até psicologicamente, aí eu já sou uma presa fácil para esse irmãozinho do mal que quer
espiar não, quer vampirizar, ou seja, sugar as minhas forças. Mas o dia que eu dar um basta, o dia que, através da oração, pensamentos, solicitar os bons espíritos que me ajudem, logo, logo eu volto a trilhar a fieira do bem. Isso aconteceu com André Luiz, ficando 8 anos, até que conseguiu ser ajudado. Vocês observam que várias vezes Clarencio chegava lá com a sua equipe, vamos, oh, eu quero ajuda, vamos. Uns, perto de André Luiz, queriam ir. Florencio falou, vamos, mas ainda não era a época, não era o tempo. Então, enquanto querermos ficar, a utilização do livre-arbítrio. Estaremos neste umbral, estaremos nesse inferno, estaremos, vamos dizer, nesse tacho de enxofre, sofrendo as nossas impurezas ou aquilo que efetivamente fizemos nessa ou em outra existência. Você, irmão, não imagina quantos espíritos tem conosco nesse estudo. São muitos. E é verdade, meu irmão. É verdade. Tem pessoas entre nós aqui, eu não tenho essa evidência. Tem pessoas que têm a capacidade de sentir, de visualizar, de ouvir. Eu muitas vezes eu tenho intuição, aliás, a intuição quase todas as pessoas têm essa mediunidade, né? A mediunidade intuitiva e a mediunidade de inspiração. Isto porque estamos em constante interrelacionamento com o nosso anjo protetor, com o nosso guia protetor. Muita luz, muita paz e que Deus esteja sempre em nossos corações. E agora vamos adentrar o carnaval, né? Amanhã já é carnaval, hoje já é carnaval. Temos que ter bons pensamentos, porque há uma legião de espíritos, né? Usurpadores, espíritos que querem vampirizar a energia, e vai vampirizar a energia de vários. Tem uma letra de uma música que diz que quem não vai atrás de um trio elétrico são aqueles que já morreram. Pelo contrário, os que morreram, se você vê os encarnados atrás de um trio elétrico, há, em termos de espírito desencarnado, uma chusma, uma multidão muito maior. Muita luz e muita paz. Marcele, eu passo a você para fazer o encerramento. Tudo, mas tudo de bom mesmo, meus irmãos. Olá, boa noite. Estudo muito elucidativo, né? Sobre combates, talismãs e pactos. Som tá ok? Som tá ok? Dá ok para mim, irmão X, Cavaleiro do Zodíaco, Alfonso, Observador. Muito interessante essa parte do combate, né? Porque a gente combate muitas vezes e o ideal é evitar o combate, né? Sair fora, se desvencilhar desse combate. É a melhor coisa. E talismãs e pactos, quando aos talismãs, muitas vezes as pessoas se concentram, colocam a sua energia ao seu fluido vital, o seu pensamento no talismã e no pacto, como no pacto também, porque tratando-se de pensamento X, viu o estudo, agradecendo demais pela sala hoje, pelo estudo, né? E que corra tudo de bom aí, e eu vou fazer a prece final. Deus nosso Pai, de amor e infinita bondade, Jesus Cristo, irmão e amado Mestre, espiritualidade de luz, que abençoe a todos vocês, que ilumine e ampare sempre, restaurada e renovada, que as águas sejam fluidificadas e que toda a energia do ambiente seja, digamos assim, iluminada com a energia do cosmos, do universo de Deus, né? Essa força que é Deus, desse impulso que é Deus, né? Passando para o irmão X. Muito obrigado a todos, muito obrigado a minha companheira e parceira Marcele. Como disse a própria Marcele, tome com fé a água que você colocou para fluidificar. Se você não colocou ainda, não tem problema. Pegue a água lá, olhe para a mesma, tenha pensamentos, e falamos sobre magnetismo, transferência de fluido, pense de forma
bondosa por uns 4 a 7 segundos e pode tomar a água com fé. Muita luz e muita paz. E tenha prudência nesses dias que vêm e que se aproxima relativamente ao carnaval. Eu vou pôr uma música e tudo de bom. Um beijo em vossos corações.